Vai começar o podcast do Brasil Times. Galera, povo do meu coração, olha onde eu estou com esse povo maravilhoso. Gente, primeira vez na vida vou fazer um podcast, estou muito emocionada. Que privilégio, obrigado pelo convite. Eu que agradeço muitíssimo pela tua presença aqui. Nós já estamos na contagem regressiva para começar. Olá, muito boa tarde. Nós estamos começando agora mais um Algo a Dizer. Hoje nós temos uma convidada especialíssima, é a Vanessa Ribeiro, dona dos estúdios Vanessa Ribeiro. Nós estamos recebendo aqui para que nós possamos entender um pouco mais sobre o que é o trabalho da Vanessa, como é que a gente pode se preparar para que, quem sabe, diante dessa inspiração, a gente ficar um pouco mais bela, se sentir um pouco mais poderosa, como essa pessoa que hoje está aqui conosco, nos dando a honra da sua presença. Vanessa, muito obrigada pela tua participação no Algo a Dizer. Muito obrigada pelo convite. Tô lisonjeada. Minha primeira vez no podcast, gente. Tô assim, até emocionada. Se eu gaguejar, vocês não importam. Tô muito feliz. Muito obrigada mesmo. Bom, pelo visto, ser espirituosa também faz parte, né? De se sentir bem, de ficar bem e cuidar da própria beleza. Sim, com certeza. Primeiramente o Senhor, né? Amém. Não, se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui, né? Nenhum de nós. E tudo eu sou grata a Ele mesmo. Amém, amém. E vamos falar um pouquinho da história da Vanessa. Vanessa, você está aqui há quase 11 anos, já são quase 13 anos, já são 13 anos praticamente de Estados Unidos. O que te trouxe para cá? Então, na época, eu era mãe solo, né? E as coisas no Brasil não estavam muito bem. Eu já tinha um pequeno salão lá no Brasil e tal, mas as coisas não estavam muito bem. Para pessoa que é mãe solo, então, você sabe que tudo é muito mais complicado, né? E eu sempre tive um sonho de vir para os Estados Unidos. Só que eu nunca pensei em vir, vamos dizer assim, pelo México. Se eu não tivesse opção, obviamente que eu viria. Mas graças a Deus, quando eu conto que eu vim, que eu tentei o meu visto e eu consegui de primeira há quase 14 anos atrás, né? Porque eu demorei um pouquinho ainda depois que eu consegui. E eu consegui de primeira. Então eu falo que ali foi o meu momento, né? O Senhor abriu aquela porta ali pra mim, porque do jeito que foi a minha entrevista, realmente foi assim, a mão de Deus em todo momento ali, porque era sem chance de eu conseguir. Foi aquela entrevista rápida, o que você vai fazer, rápida. Qual o seu propósito e acabou? Cheguei lá, aí ela perguntou, pra onde você vai? E eu falei, né, e tudo que todo mundo fala, vou passear na Disney, vou pra Miami. E ela chegou, você tem imposto de renda? Tem. Ela pegou assim, mas folheou assim muito rápido. Meus parabéns, seu visto foi aprovado, menina. Eu lembro que tinha um rapazinho do meu lado e ele conseguiu também. E eu fiquei olhando pra ele, assim, ele ficou olhando pra mim, tipo assim, a vontade era de gritar, de soltar aquele aleluia e glória a Deus. Aí a gente saiu, na época, você pegava um ticket, ela te entregava um ticket, retia o seu passaporte, te entregava um ticket, você saía fora do consulado e ia lá no correio pra eles postarem o seu passaporte com o seu visto, né? Quando chegou lá fora, eu falei, e aí, você conseguiu? Ele, consegui, você? Eu falei, eu também. Aí que a gente gritou. Mas foi a mão de Deus mesmo. De qual estado? Qual estado que você nasceu? Eu sou do Valladolid. Pra quem não conhece, nem posso falar. Falei, gente, alguém já pagou a luz? Porque tá todo mundo aqui hoje. Não é ninguém lá, Todo não. mundo tá aqui, todo mundo de Valadares está aqui. E eu, que sou maranhense, eu tive que carimbar meu passaporte ao morar em Minas, porque senão Minas não me deixava vir. Que mineiro é que carimba passaporte pra gente vir pra cá. Mais ou menos. Mas me fala, e você falou que você era mãe solo e você tirou seu visto de turista, veio, não voltou na mesma oportunidade, e seu filho ficou lá, veio com você. Como é que foi essa trajetória? Então, meu filho ficou com a minha mãe, né? Mas quantos anos ele tinha? De 4 para 5. Mas eu falei com a minha mãe, falei assim, eu tô indo, vou realizar algumas coisas do que eu preciso, né? Se no máximo 6 anos eu não conseguir retornar, eu não conseguir o que eu tô almejando conseguir lá, eu volto, né? Só que nesse meio período, lá no Brasil mesmo, eu já tinha um namorado. Que esse namorado, ele é cidadão americano. E eu conheci ele lá no Brasil. Então eu vim pra cá já namorando com ele. Chegou que eu casei aqui, com ele aqui. Casando com ele aqui, eu fui descobrir como são as pessoas fora do Brasil. Entendeu? Que lá ele era uma pessoa e aqui eu fui descobrir quem ele verdadeiramente era. E não foi nada agradável. Só que foi uma experiência enorme pra mim, porque eu lembro disso. Isso eu vou contar como testemunho, tá, gente? Quando eu estava vindo pra cá, e eu sou uma pessoa assim,
Eu não sou religiosa, eu sou uma serva de Deus. Eu não posso dizer que eu sou religiosa, porque a religião, ela mata, né? Eu fui pedir um irmão da igreja para fazer uma oração, porque eu estava precisando viajar, né? E eu queria viajar. Aí ele foi e orou, e o Senhor deu um dom para ele. Para quem acredita em dons espirituais, o Senhor deu para ele um dom. E ele me via, exatamente, no aeroporto, com uma mala, e nessa mala estava escrito muitas coisas. Sonhos, realizações, tinha o nome do meu filho, tinha as coisas que eu almejava. Só que o Senhor mandava dizer para mim naquele momento que não era para eu vir. Porque o homem que estava envolvido na minha viagem não era quem eu pensava que fosse. Eu, naquela ânsia, gente, eu estava devendo muito, por isso que eu vim embora. A verdade é essa. É sério, é sério. Sinceridade é tudo. Mas deixa eu contar para vocês, vim devendo... E as pessoas que eu devia lá no Brasil, eu paguei todo mundo tintim por tintim. Graças a Deus. E depois, essas mesmas pessoas que eu devi, que eu paguei, continuaram me vendendo minha mãe lá, porque eu precisava das coisas lá pro meu filho. E falaram assim, Vanessa, as portas estão abertas para você, porque eles tiveram confiança em mim. Eu atravessei o oceano, mas eu falei assim, eu não vou defraudar ninguém. Eu vou pagar tudo que eu devo, e eu paguei. E essas mesmas pessoas continuaram me vendendo. Quando chegou aqui... Aí eu passei um valezinho. Um valezinho não, filha. Passei um valão. Pensa num vale. Mas é porque a ânsia da desobediência, né? Do problema que você pega com as próprias mãos. Né? E eu fui descobrir quem era a pessoa que estava do meu lado. E eu fiquei com essa pessoa 6 anos. Né? Mas para a honra e glória de Jesus, eu me libertei. Me separei, nisso eu consegui trazer o meu filho. Meu filho já chegou aqui documentado. Meu filho, ele é documentado através desse casamento, né? Pelo menos isso, entende? E eu passei muita coisa. Deixa eu dar um recadinho para vocês, meninas. A partir do primeiro grito, eu vim de lá de Milford até aqui, que era uma das coisas que eu queria falar. Para vocês, mocinhas, que se vislumbram com os rapazinhos que fazem muitas promessas. A partir do primeiro grito, do primeiro tapa na mesa, não existe relação mais. O relacionamento acabou ali. E eu ainda, né, insisti ainda um pouquinho e tal. Mas acabou, me libertei. Eu definitivamente fugi de onde eu estava. Nisso, meu filho chegou e, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, meu filho está aqui hoje. Eu tenho uma família maravilhosa. Conheci meu marido lindo, maravilhoso. Me faz muita raiva, mas eu amo ele assim mesmo. Não, eu tô brincando, gente. Conheci o meu esposo, estamos juntos há 10 anos, graças a Deus. Temos um filho de 7. O meu rapazinho que chegou aqui com 8 para 9 já está com 18 anos. E tô realizada? Não, porque a gente realiza um negócio e já inventa outro, né? Você realiza aqui, você já vai inventar outra ali. Estou feliz com o que o Senhor proporcionou para mim, porque é muito mais além do que aquilo que eu sempre sonhei, daquilo que eu sempre pensei. Bom, você compartilhou conosco a sua história, um pouco da sua história, do início da sua história, e isso envolveu esse assédio que você sofreu e tudo mais. E aí, assim, para muitas mulheres, a dificuldade depois que saem de uma situação dessa, exatamente às vezes não saem porque não se veem vivendo no pós-assédio, na vida pós-assédio, a vida pós maus tratos emocionais, físicos, seja lá o que for. Muitas mulheres não conseguem enxergar que há vida depois disso. Como foi para você reconstruir a sua vida praticamente do zero, ou talvez do menos zero, depois que você passou por uma situação dessa tão complicada? Então, eu tive que reconstruir após o zero, porque uma coisa é você terminar uma relação onde você está no seu país de origem, que você tem uma ponte de apoio, que você tem a sua família, porque a minha família foi minha ponte de apoio com o meu primeiro filho, totalmente, definitivamente. Gente, tinha medo de eu não ter o dinheiro de eu pagar o seguro de saúde do meu filho, eu recorria à minha família, eu recorria às minhas tias, e elas me davam dinheiro, porque eu sempre fui muito batalhadeira, Então, eu não tive medo, era melhor eu ali chorando naquele momento de falar assim, e agora? Como que vai ser? Só que eu nunca tive medo. Eu nunca tive medo de arrumar emprego. Eu trabalhei aqui por 8 anos, limpando 4, 5 casas todos os dias. Eu já tive cliente de acordar 5 horas da manhã e fazer um cabelo e depois ir trabalhar, limpar 4, 5 casas e chegar e fazer cabelo de novo, a trabalhar até 10 horas da noite. Então, eu saí da casa definitivamente. Eu esperei ele sair para trabalhar. Peguei as minhas coisas e fui embora. Mas só que, se eu não tivesse o dinheiro, por exemplo, assim, tá faltando dinheiro de eu pagar o aluguel, eu ia fazer uma dish, eu ia fazer um part-time, eu poderia passar a madrugada inteira na rua trabalhando, mas eu não ia deixar isso me impedir.
Era melhor eu chorar daquele tempo do que ter a minha mãe chorando depois, sei lá o quê, porque, né, poderia ter acontecido alguma coisa comigo, ou até meu filho de não me ver mais. Teve algum momento que você chegou a pensar, não dá mais, vou voltar, eu tenho pelo menos minha mãe no Brasil e eu não quero mais os Estados Unidos para mim? Olha só, não teve, vou te falar por quê. Ele deve estar me assistindo agora. Com 30 dias que eu estava separado, que eu saí da casa do meu ex-marido, eu conheci o meu atual esposo. E ele tinha acabado de sair de uma relação falida também. Entendeu? E eu lembro disso como se fosse ontem. Foi num feriado de 4 de julho. Eu fui de viagem com uma cliente minha e só tinha casal nessa casa. Foi para um feriado de 4 de julho de passar o final de semana lá. Eles já estavam há uma semana nessa casa. Os pais do meu marido tinham acabado de chegar e ele já estava nessa casa de férias. E a minha cliente viu que eu estava muito mal devido à situação. Por mais que eu vivi um relacionamento abusivo, mas eu sofri depois que eu saí dele, né? Porque é igual você falou, o que é que vai ser agora? Né? Apesar de que eu tinha que pagar todas as contas da casa, do meu último casamento, tudo vinha do meu bolso, então pra mim não ia fazer diferença nenhuma, né? Ela falou assim, não, vamos viajar com a gente. Eu falei, cara, não vou, não vai. Você vai. Ela foi, passou a mão no meu braço, você vai. Você não vai ficar aqui desse jeito. E eu fui. E ela falou assim, e vou te dar uma incumbência ainda, você vai levar 2 amigas minhas que estão aqui, estão sem carro, eu tinha carro na época, um Corolinha velhinho, mas era o que eu podia comprar, graças a Deus, paguei $2.000 no meu Corolla. E fui, passei a mão nessas meninas e fui pro Cape Cod. Quando chegou lá, gente, eu conto isso porque foi uma experiência maravilhosa. Quando a gente chegou lá, as meninas foram na frente e eu peguei as coisas que estavam no carro e as meninas entraram pra dentro da casa. Aí eu lembro que era assim, tinha uma porta e tinha a cozinha assim, tinha uma mesa, né? E o pessoal tava jogando baralho nessa mesa. E o meu marido estava de frente pra porta, jogando. As meninas passaram e eu fui a última a entrar. Que eu entrei, foi assim, aquela troca de olhar assim. Ele olhou e eu olhei. Foi o famoso amor à primeira vista. Definitivamente. Ali a gente já se conheceu, a gente já começou a conversar e foi tudo muito natural. Não foi nada forçado, nenhum mandando mensagem, forçando, ai, quero sair com você. Foi natural. Nisso a gente começou a namorar. Quando foi ver, a gente já estava casado. E a gente já tem até filho hoje. Ah, que bênção. Foi, definitivamente. E ele de uma relação falida também. Tinha acabado de sair de uma relação falida. Mas aí como é que foi? Depois disso você, bom, tô trabalhando, vou me esforçar, vou atender clientes 5 horas da manhã, vou limpar a casa, mas como foi que... Não, agora eu vou trabalhar com o estúdio. Eu vou... porque você tem quase 13 anos, então assim, você passou 10 anos nessa correria, mas quando foi o momento que você resolveu dizer, agora eu vou investir? Então, não foi eu, foi o meu marido. Por quê? Eu tenho 20 anos de profissão, mais ou menos, né? Então, eu já vim do Brasil cabeleireiro. E nessa limpeza de casa, eu consegui comprar um schedule. Meu marido comprou pra mim, na época. Aí, vamos lá. E nisso, o meu marido montou a companhia dele, né? E a gente começou, eu tinha acabado de ganhar neném. Aí a gente começou um conflito, que ele precisava investir no sábado e eu precisava trabalhar no sábado, né? Como é que a cabeleireira não trabalha no sábado? Uhum. Aí eu falei com ele assim, vamos fazer o seguinte, eu vou abdicar da minha profissão de cabeleireira e vou ficar só com as casas para você alcançar o seu sonho. E tem até no canal do YouTube que eu conto isso. Foram mais ou menos 2 anos de eu contando as moedas para fazer uma unha naquele final de semana, porque eu tinha que fazer despesa, porque início de companhia não te dá dinheiro. É só investimento. Só que eu tinha todo o apoio dele. Quando ele começou a caminhar com as próprias pernas da companhia, começou a dar dinheiro, eu falei assim, agora é a hora de eu voltar. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu sempre, né, soube fazer. E nisso eu fiquei trabalhando ainda, eu acho que mais uns 2 ou 3 anos. E nisso ele começou assim, vai largar essas casas, não? Vai largar essas casas, não. Porque eu já tava assim, estressada. A companhia dele é de quê? Ele tem uma companhia de carpintaria. Carpintaria. Uhum. Então, assim, imagina você, eu trabalhar 4, 5... Ah, não, nisso eu já tava trabalhando pra mim. Eu já tinha comprado o skate, só que eu fazia 2, 3 casas sozinha. Eu chegava em casa exausta. E ainda final de semana eu tinha que atender cliente, porque eu já tinha uma cartela de cliente, né? Uhum. E ele começou assim, você não vai largar essas casas, não? Sem dar atenção pro meu filho. Né? O outro maior já viveu assim, sem atenção, porque eu não tinha tempo para ir. Aí ele falou assim, não, você vai largar essas casas. E o medo? Aluguel, né? É outra despesa. Aí ele falou assim, não, você vai largar as casas. Você vai montar um salão para você. Maurílio, você tem certeza? Não, eu tô aqui.
diferente do outro, ele falava, eu estou aqui, né? Aí eu falei assim, então tá bom, se você tá, aí eu comecei a descansar, porque eu sou meio pra frente, sabe? Eu sou bastante pra frente. Mas aí eu descansei, eu falei, não, então tá bom. Aí a gente começou a procurar o estúdio, e nisso, nada dava certo. Tudo que eu olhava dava errado. Eu fui, sentei, como sempre, como tudo que eu faço na minha vida, falei assim, Senhor, eu cansei. Eu não vou mexer mais. Vou deixar nas tuas mãos. Como um passe de mágica, num belo sábado, eu atendendo, uma pessoa me liga, uma italiana, me liga. Eu não estava entendendo nada que ela estava falando. Eu falei assim, senhora, daqui uns 40 minutos, vamos nos encontrar? Eu só entendi ela falando negócio de cadeira, de salão. Porque eu não estou conseguindo entender o que a senhora está falando. Aí eu fui até ela, e ela queria me alugar uma cadeira no salão dela, porque eu tinha ligado no prédio onde ela tinha o salão dela, procurando um ponto para alugar. Aí a manager falou com ela. Aí ela foi e mandou mensagem para mim, ligou para mim alugar a cadeira. Eu falei assim, não, mas eu não quero alugar a cadeira, eu já tenho lugar para trabalhar. Aí eu virei para ela e falei assim, a senhora não quer vender isso aqui, não? E ela estava se aposentando já. Ela falou assim, ela ficou assim, paralisada, ela falou assim, podemos negociar. Aí ela foi, deu um preço, aí eu virei pra ela e falei assim, a senhora quer no cheque ou a senhora quer no cash? Ela ficou pálida, porque eu penso que ela não imaginava que eu ia fazer essa proposta pra ela, né? Uhum. E a gente fechou o contrato ali, fechou o negócio ali. Ela só passou pra terminar o leasing dela, mas a gente fez tudo à mão, porque aqui nos Estados Unidos, se você faz um papel, mesmo que ele seja à mão e tenha a sua assinatura, ele é válido, ele é legal. A gente fez ali, firmamos o contrato. Peguei as coisas da mulher e joguei tudo fora que tava no salão. Porque imagina, 30 anos o salão da mulher. Tudo velho. Montei tudo novo, minha filha. Era pequenininho. Aí, a moça que fazia os meus cílios, uma americana, que trabalhava numa outra clínica, onde eu colocava os cílios lá, eu falei com ela, falei assim, acabei de assinar o meu leasing, vou abrir o meu salão. Ela foi, pegou na minha mão e falou assim, tem uma novidade pra te contar. Eu falei, o quê? Eu vou trabalhar com você. Falei, você tá doida, menina? Ela falou assim, não, eu tô saindo daqui. Teve alguns problemas lá, eu tô saindo daqui. E você tá me falando isso? Não é coincidência. Eu vou trabalhar com você. Falei assim, fechou. Aí eu fui com ela. Aí a gente abriu o estúdio, eu e ela. Aí nisso apareceu um barbeiro. Aí depois apareceu um esteticista. Aí eu tive que alugar uma outra sala. Porque o salão ficou pequeno pra nós. Aí apareceu uma outra cabeleireira e depois eu consegui um assistente. Aí eu falei assim, gente, não dá mais não. O negócio tá... Teve vez de ficar cliente por lá de fora, porque ficou muito apertado. Eu fiquei nesse ponto 1 ano. E o ponto onde eu estou hoje, que é um salão de 4.200 square feet, que eu tenho 13 profissionais trabalhando comigo, gente, eles não são meus funcionários, deixa eu deixar bem claro. Quando eu falo colaborador, é porque eles são independentes. O funcionário, ele é employment ou staff, né? Eles são meus colaboradores. Cada um ali é aluguel de sala e aluguel de cadeira. Cada um trabalha independente. Só que são a minha equipe, né? Então, é um ajudando o outro, movendo o outro. E esse ponto onde eu estou hoje foi um ponto que eu olhei. Na época, era muito grande para mim. Lá são 12 salas. A minha sala de cabeleireira é a maior, que cabe a 6 cadeiras, mas são 12 salas. Imagina, 4.200 square feet, é enorme. Falei, não, é muito grande. Aí fui para esse pequenininho. O trem ficou lá apertado. Com 1 ano que eu estava lá, eu precisei mudar. Aí, não foi. Uma cabeleireira não foi. A minha assistente, minha Beth, está lá no Brasil. A Adriana foi embora pro Brasil. Não, voltou, né? Ela ficou só permanência. E aí, o barbeiro não foi. Então, foi só eu, a esteticista e a menina de cílios. Para um salão daquele tamanho. Falei, Senhor, e agora? Tem misericórdia. O que vai ser de mim? Que esse monte de sala. Eu sei que foram 6 semanas. Eu tive uns problemas na instalação dos lavatórios, mas que se resolveu rapidinho. Coisa de burocracia de prefeitura. Chatice de prefeitura. E aí eu precisei ficar 6 semanas sem atender. Eu sei que nesse período eu aluguei todas as salas. Todas as salas. No dia da inauguração da festa, eu estava com todas as salas alugadas. Todas as salas alugadas para o centro estético, em função do centro estético. Hoje no salão eu tenho 4 barbeiros, eu tenho 6 esteticistas, 2 extensão de cílios, tenho uma manicure, né? Tenho uma maquiadora e tenho um cabeleireiro. E aí, quais são os serviços, assim, específicos de estética? Porque o leque estético é muito amplo. Então, lá no salão, que é nos oferecido, licenciado como nós somos, que é permitido pelo State Board, as meninas trabalham com
Massagem facial e corporal, para redução de medida, massagem para dores, né, drenagem linfática. O IPL, que é a luz pulsada, depilação no laser, né, porque a esteticista ela não pode trabalhar com laser, porque ela não é autorizada pelo Estado, né. Elas trabalham com limpeza de pele, faz micro de pigmentação para a boca ficar rosadinha, né, faz esse negócio que eu fiz aqui, gente, eu sempre esqueço, brow lamination, né, tem a extensão de cílios. Isso tudo faz parte da estética. Depilação na cera. É o que nos permite, o que o Estado nos permite, a gente trabalha. E cabelo é com você. Cabelo é comigo. É a sua casa. É a minha casa. É a suíte master do... Mais ou menos. Na hora que você chega lá no salão, assim, a primeira pessoa que você vê é eu. Aí você pede a Deus pra você não me pegar no dia ruim. Mentira, gente. Toda vez que você chega lá, você sempre vai me pegar com um sorriso. Sim. Por mais problema que eu esteja passando, eu não levo os meus problemas pra dentro do meu trabalho. Sim. Sabe por quê? Porque já chega gente lá com mais problema que eu. Que senta na minha cadeira com um problema muito maior do que eu. Já desabafa, já cansou de acontecer. Desabafa lá, aí eu paro e penso, falo assim, qual que é o problema que eu tenho, meu Deus? Nenhum, não, gente. Então, não tem como. Eu tento, né? Eu sou ser humano, né? Vai ter dias que eu vou estar meio caidinha. Mas é igual eu tenho um legado em mim, eu falo. A única coisa que tira o meu sorriso, que tira a minha paz, é estado de saúde da minha família. Porque é uma coisa que não está no meu alcance. Demais, tudo é resolvível. Tudo se resolve. Tudo se resolve. Então, uma palavra, numa parte lá na Bíblia, onde os homens estavam no barco e tinha um que queria tirar a própria vida porque a situação estava muito difícil. Aí, o que o companheiro dele falou com ele? Assim, não te faça mal, porque estamos todos aqui. Tá todo mundo no mesmo barco. Então, quando é coisa que você pode resolver, espera. Uma hora resolve. Né? Uma hora resolve. Sim. Nossa, e de uma cadeira que você alugou, você foi parar num salão 1 ano depois, com mais de 4.000 square feet de extensão do prédio. Hoje eu falo com todo orgulho, eu tenho 4 lavatórios, 6 cadeiras. Como é administrar isso, com todas as demais funções que você tem? Menina, uma vez uma moça veio falar comigo assim, nossa, mas você só aluga cadeira, você aluga sala, você não tem lucro sobre as pessoas que trabalham com você? Eu falei assim, eu prefiro assim. Porque eu custo dar conta da minha agenda. Que não é só o cabelo que eu mexo. Eu quero crescer na internet, eu estou crescendo na internet, eu quero montar o meu e-book, eu quero criar minha escola de cabeleireiro. São planos. Aí você imagina eu ter que lidar com a agenda desse povo todo. Eu não dou conta. Então eu prefiro assim. Né? A parte administrativa que eu faço é impor as regras e os limites e as condições que eu gostaria que tivesse dentro do salão, né? Que é uma coisa que eu não abro mão. Do bom atendimento, do atendimento em excelência, sempre estar com um sorriso no rosto, por mais problema que você esteja passando. Se quiser dar um desabafado, vamos chamar lá no office, a gente desabafa, eu te dou meu ombro, você chora, mas na frente da sua cliente, porque igual eu te falei, às vezes a cliente vai lá com um problema muito maior do que o nosso. E a gente tem que ouvir. Porque o Senhor, ele te dá essas funções aí de vez em quando. Pra mim, dá de vez em sempre, minha filha. No dia pior que eu tô lá, senta uma cliente na cadeira, ela começa a contar a vida dela pra mim. E é só Bel, minha filha. Só problema. Eu falo assim, tá bom, Senhor, eu já entendi. E agora... Agora, desse jeito. Não, eu acho que o nosso ouvinte já percebeu que você é bem dinâmica. Muito. Receber sempre com um sorriso no rosto e atender e ouvir não significa dizer que ela não tem um certo dinamismo que ou você acompanha... Cara, escuta só. Imagina. Eu sou temperamento forte. Então, eu tenho a expressão, a minha expressão é meio fechada. Tem gente que tem até meio medo de mim. Mas assim, eu tenho um coração enorme e eu sou muito alegre, eu sou muito divertida. O problema das pessoas hoje em dia, que eu acho que elas estão acostumadas com tapinhas nas costas, um sorrisinho falso. E eu não sou assim, eu não consigo ser assim. Eu prefiro ser sua amiga, como já aconteceu lá dentro do salão, que eu tenho uma esteticista lá, que ela é minha amiga há muitos anos. E um dia a gente teve uma desavença lá dentro, por causa de uma falta de comunicação, entendeu? Aí ela virou pra mim e falou assim, não gostei que você falou comigo. Eu falei assim, mas eu também não gostei do que você falou comigo. Passou o dia todo, a gente trabalhou,
Chegou no final do dia, ela chegou perto de mim e falou, sua bruxa. Eu falei, ordinária. Abraçamos, nos beijamos e ficou tudo bem. Falei assim, ó, você presta atenção do jeito que você fala comigo. Ela falou, você também. E tá tudo certo. A gente resolveu as nossas diferenças ali. Sabe por quê? O mundo tá tão cheio de coisa horrível. Pra que você vai ficar guardando rancor, picuinha com coisa pequena? É besteira, sabe? Mas eu sou assim, é 880. Eu prefiro que você me ame do meu jeito. Ó, a Vanessa, ela é a sincerona. Entendeu? Eu já fui mais, mas eu tô me policiando, eu tô fazendo terapia, tá? Porque tem certas coisas que você não precisa falar, eu já entendi. Mas assim, a questão de ser politicamente correta, de andar certo com você, de você me entregar isso aqui e falar assim, tá na sua mão, eu quero que você faça, eu vou fazer melhor como se fosse pra mim. Eu vou fazer melhor pra você do que se fosse pra mim. Então, essa sou eu. E quem convive comigo sabe que eu não tô mentindo. E você pode contar comigo pra o que for, a não ser que eu não possa fazer. Aí eu não vou fazer. Agora, se eu puder, minha amiga, filha, sem passar por cima de ninguém, mas eu vou chegar lá. Agora você mostrou que você tem um envolvimento com o mundo espiritual bem sólido. Em diversos momentos você deu testemunho de como você realmente deposita a sua confiança no Senhor. E eu gostaria de saber quando foi que esse relacionamento começou a se desenvolver mais profundamente. Foi desde lá do Brasil ou aqui você teve um encontro com Deus diferente? Não, então, eu sempre fui do berço evangélico. Né? Eu sempre fui criada dentro da igreja evangélica, né? Sou batizada dentro da igreja evangélica e tudo. Só que assim, a minha intimidade com o Senhor verdadeiramente, ela começou há uns 6 anos atrás. A minha intimidade, a minha dependência. Eu não faço nada sem consultar o Senhor. Das 2 vezes que eu fiz, eu tomei no nariz. É verdade. Fui fazer sem consultar o Senhor. A primeira vez foi eu vim pra cá, desobedeci, paguei, né? Passei pelo vale. Só que o Senhor me honrou. Por quê? Porque depois que eu fui obediente. Eu pedi ao Senhor perdão e eu vi que, né, que eu estava errado. Mas eu não faço nada sem consultar o Senhor, sabe? Eu não tenho a coragem de abrir a minha boca. Tipo assim, eu não sou... Eu não vivo o que eu não prego. Definitivamente, eu tento viver o que eu prego. E eu acho que se a gente fizer assim... Tá tudo bem, né? Porque... E aí, o que foi, assim, que aconteceu de especial de 6 anos pra cá? Esse momento que foi uma virada de chave no seu relacionamento com Deus? Deixa eu contar. Então, o meu filho mais velho, a gente achou um carocinho nele aqui, né? O meu marido achou um carocinho nele, brincando com ele lá, achou um carocinho aqui. Vamos levar no médico pra olhar. Tava visível assim. Aí a gente levou ele no médico e tudo. E os médicos aqui, eles são muito assim, na lata, sabe? Muito na lata. Aí ele falou assim, olha mãe, pode ser câncer. Mas, né, menos o pior. Vamos fazer uma biópsia e tal. Aí, outra experiência que eu vou contar. Por que eu sou coisa? Porque eu tenho muitas experiências, meu filho, muitas. Aí ele falou assim, vamos fazer uma biópsia. Fizemos a primeira biópsia em Worcester, não conseguiram fazer a biópsia direito. Aí me mandaram pra Boston. Aí chegando lá em Boston... Ele tinha 1 aninho. Não, meu filho mais velho. O seu filho mais velho. Não, meu filho mais velho. Uhum. Não, meu filho mais velho. Meu filho eu tenho 13 anos, meu filho ficou 3 anos certinho, longe de mim, né? Então eu vou fazer 13 e vai fazer 10. Uhum. Aí o que acontece? Aí fomos pra Boston pra fazer essa biópsia, né? Aí a doutora que examinou ele, ela foi e me acalentou, porque na hora que o médico falou comigo assim, seu filho pode ter câncer, aí, por isso que eu falo com você, aí você me vê, o meu sorriso some, porque não depende de mim, entendeu? Aí chegou lá, aí a doutora falou assim, olha, eu acho que não, mas eu não posso te dar certeza. Aí fez a biópsia e tal. Aí nisso foi numa, eu não me lembro direitinho os dias, tá? Mas eu acredito que foi numa quinta-feira, por exemplo. Aí ela falou assim, vai demorar uns 7 dias pra te ter o resultado. Certo? Aí fomos para casa. Aí no domingo de escola bíblica dominical, nós estávamos em Milford, na igreja de Milford. Só que o culto, ele foi televisionado de uma outra igreja, para a igreja de Milford, da mesma denominação, tá? Uma denominação que eu era. Hoje eu estou indo na Assembleia. Uhum. Aí, esse culto foi televisionado, só que ele foi ao vivo, né? Foi por vídeo. Aí o Senhor dava 2 dons nesse domingo de escola bíblica dominical. Que o Senhor mandava para a igreja de Milford, em específico, 2
duas operações de cura. Um para uma senhora e um para uma adolescente. Meu filho era o único adolescente que estava naquele dia. Uma cura de uma doença muito séria. Foi falado assim, uma doença muito séria. Quando foi na segunda-feira, eu estava tomando banho. Meu marido entrou desesperado dentro do banheiro, chorando. Aí eu caí, eu falei, pronto, meu filho tá com câncer. Acabou. Porque ele entrou doido no banheiro. Deu negativo! E gritou assim, glória a Deus! E eu ajoelhei assim e falei assim, Senhor, muito obrigado. Então, como que eu não vou ter experiência? Entendeu? Como que eu não vou ter intimidade? Então, foi a partir daí. Porque, assim, foi uma cura. Mas o Senhor já tinha dado um dom uns dias antes. O pessoal tinha ido na minha casa. Que o irmão me via, eu e o Paulo, a gente andando numa estrada. E no determinado momento, a gente tinha muitos obstáculos, entendeu? Que eu e o Paulo, a gente passou muita coisa. Aí, num determinado momento dessa estrada, a gente passava por um obstáculo muito alto. Só que a gente passava por esse obstáculo. Era o obstáculo mais alto que a gente ia atravessar. Só que a gente passava. Dias depois, aconteceu isso e meu filho, né, foi dado. Tanto que ele fez a cirurgia. E a médica falou assim, não vou tirar a tireoide toda, que foi o caroço na tireoide, 100%, para ele não ter que tomar hormônio. Não vou tirar tudo, porque senão ele vai ter que tomar hormônio. Você acha mesmo, sinceramente, olha nos meus olhos, você acha que meu filho não foi curado? Nossa, que história. E, assim, em relação ao estúdio, quais são os sonhos que você tem doravante? O que você espera assim? Nossa, eu tô numa fase tão boa, mas eu ainda quero realizar isso para o estúdio. Menina, eu sou sonhadora demais, Jesus Cristo. Para dar conta de tanto sonho. Não, o meu primeiro sonho, que ele está assim bem perto de realizar, é fazer meu e-book, né? Que são os cursos online do que eu sou... não me gabando, mas eu faço muito bem, que é as mechas, né? Eu trabalho para isso, eu me empenho para isso, eu estudo para isso, fazer as mechas. Eu quero criar o meu e-book para as pessoas terem acesso àquilo que eu sei fazer, né? E se Deus me abençoar num futuro, quem sabe abrir a minha escola de cabeleireiro aqui nos Estados Unidos. Com O Senhor já me deu um salão enorme, muito maior do que eu imaginava. Porque não é um processo fácil. Não. Você se tornar uma cabeleireira aqui nos Estados Unidos não é assim, vou abrir ali, vou começar informalmente. Você tem que tirar a licença, né? Aí depois você tem que tirar a licença do salão, você tem que tirar o alvará da prefeitura. Então, assim, são muitos passos, mas não é impossível. E aí você está aqui para provar isso. Exatamente. Eu não desisti no primeiro não. E eu já tive muitos nãos, tá? Um dos nãos é uma marca que eu tenho hoje no meu salão, que é a Kerastase. Que a primeira vez que eu fui tentar entrar para a Kerastase, eu mandei... Porque você tem que entrar no site da Kerastase, lá em Partner, e pedir para você ser uma sócia, vamos dizer assim. Porque você, tipo, tem meio que um pouquinho de ação e tal. E aí, a diretora me mandou uma mensagem, aí eles te pedem para mandar, assim, quantas cadeiras você tem, quantas pessoas trabalham com você, qual que é o seu faturamento semanal, tirar foto do salão e mandar para ela. Aí ela escreveu para mim assim, que eu tenho a mensagem dela até hoje no meu celular. Desculpa, mas o seu salão não se enquadra nos padrões de luxo da Kerastase. Aí eu falei com ela assim, tá bom, não tem problema não, um dia eu vou entrar. Aí quando eu mudei, né, e quando eu tive a oportunidade de ter um salão maior, aí, sem mesmo ela me mandar mensagem, eu já fui e mandei as fotos pra ela, falei assim, hello, baby, I have a news. Ela, e tal. Ela é meio secona, assim, sabe? Uhum. Aí, eu tirei, mandei um monte de vídeo. Ela falou assim, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Falei assim, eu te falei que eu ia conseguir. Não foi no meu tempo, mas eu te falei que eu ia conseguir. E hoje eu tô com a Kerastase dentro do meu salão. Nossa, meus parabéns. Obrigada. Bom, passa tão rápido e a gente tem tanto para explorar dessa pessoa, mas nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer demais a tua participação. Foi muito enriquecedor, muito inspiradora a tua história. E eu espero que você volte aqui mais vezes para a gente poder explorar mais um pouquinho do que você tem a nos oferecer. Só me chamar, gente. Me chama que eu venho. Tem muito mais para a gente explorar e a gente quer. Olha, muito obrigada mais uma vez. Se você puder deixar uma mensagem para o nosso público, o que você diria? Você citou aquela história de Paulo com um carcereiro, muito interessante, de como aquele suicídio não se realizou porque teve alguém para... Mas assim, fala de uma palavra assim que é a história da tua vida. Olha, se eu pudesse, eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Deixa aqui pra gente. Eu vou olhar ali, né? Que aquela ali é a minha. Isso. Deixa eu falar com vocês uma coisa.
Não desistam e não deixe que ninguém, absolutamente ninguém, fale que você não é capaz. Só você e o seu interior, você e Deus, sabe que você é capaz. E eu já tive muitos nãos. Eu tenho uma história de vida, se eu contar aqui, nós vamos ficar aqui até semana que vem. Mas eu persisti. Mas só que assim, você tem que, Senhor, dar um passo. Senhor, vai me guiando. Primeira coisa na sua vida, entregue os seus planos, seus objetivos, sua vida, seus filhos, suas finanças, tudo na mão do Senhor. Absolutamente tudo. Que tudo dá certo. Não no nosso momento, tá? Pelo nosso eu, pelo nosso ego, a gente peca, a gente erra demais. Mas pelo momento do Senhor, entregue e descansa. Faz igual eu fiz no dia que eu não estava conseguindo achar o ponto lá do salão. Eu sentei, cruzei os braços e falei assim, ó, eu cansei. Agora é com o Senhor. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar tudo isso conosco. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a participação, a presença e o carinho de cada ouvinte que nos acompanhou até esse momento. Mais uma vez, obrigada, Vanessa. Nós desejamos que realmente o Senhor continue te abençoando e abrindo caminhos na tua história, em nome de Jesus. Obrigada. Parabéns. Obrigada, povo! Obrigada, vocês estão vendo. E você, até a próxima.